amigos Na Área do Esporte, aqui estamos nós para aquela avaliação semanal das coisas que nos interessam mais de perto, coisas da nossa aldeia. E vamos começar falando pela segunda divisão do Campeonato Paranaense, essa segunda divisão que destina 2 vagas para a elite da competição em 2023, que tem um representante de Maringá, o Aruco Maringá, que foi a Cornélio Procópio empatar com o PSTC em 0-0, e com este empate o time comandado pelo Rafael Andrade acabou ficando entre os 4 primeiros colocados, que é num primeiro momento o que efetivamente interessa, porque a competição tem 10 participantes e nesta primeira fase em turno único, destas 10 equipes, 4 vão passar para a semifinal, que é a fase onde haverá definição do título da competição, mas principalmente dos que vão se qualificar para a primeira divisão do Campeonato Paranaense. E o Aruco Maringá empatou, fez uma partida equilibrada, uma partida muito igual. Aliás, a igualdade, a proximidade na qualificação das equipes é o que marca esta competição, esta segunda divisão do Campeonato Paranaense. Vocês observam, peguem a tabela e verão que há pouquíssimos resultados com diferença superior à contagem mínima. Então, é um campeonato muito apertado. Mas, enfim, o Aruco empatou, ficou entre os 4 colocados e vai decidir a sua sorte com uma sequência de 2 jogos em casa. Nesta quarta-feira, enfrenta o Verê e no domingo seguinte volta a jogar em casa no Estádio Regional Líder. Fazendo estes 6 pontos, o que se espera, a expectativa que se tem é essa, o time do técnico Rafael Andrade certamente vai passar para a próxima fase da competição, vai se garantir para disputar a semifinal, certamente, não é? Mas isso não significa favas contadas, não, porque esse campeonato está muito estreito. Olhando a classificação, a gente observa que o Toledo lidera a competição com 8 pontos, e depois tem na segunda colocação o Laranja Mecânica, aliás, o Toledo com 9, o Laranja Mecânica com 8. Depois vem o Andraus com 7, uma sequência de equipes com 7 pontos que vai até a 7ª posição, até o PSTC tem 7 também. Portanto, o campeonato, faltando 4 rodadas para sua definição nesta primeira fase, não tem nada definido, não é? Tanto até o próprio Prudentópolis, que é o último colocado, com 4 pontos ganhos, e o Apucarana, o penúltimo, com 5, essas 2 equipes estão hoje na chamada zona de descenso, sim, porque a segunda divisão tem descenso, pode cair para a 3ª divisão. Mas mesmo estas equipes têm condições matemáticas de reação, uma sequência de bons resultados, pode levar o time que está em penúltimo lugar para a primeira colocação. Então o Aruco Maringá precisa tomar cuidado, dentro do seu objetivo de voltar para a primeira divisão, não é estar aí como candidato à qualificação, candidato ao título, mas não está afastado da preocupação em relação a evitar o descenso, que seria um vexame muito grande, e que, por caso do time maringaense, pela estrutura que está montada e até pelo próprio desempenho do grupo até agora, isso está praticamente fora de cogitação. Mas, enfim, nesta quarta-feira enfrenta a equipe do Verê, depois no domingo joga mais uma vez em casa contra o Prudentópolis, e aí terá 2 partidas fora de casa. Vai sair para enfrentar a equipe do Apucarana e sairá novamente para enfrentar o Toledo. Oxalá, a expectativa do torcedor aruquense é que nessas 2 partidas a situação já esteja definida no que concerne ao time maringaense estar entre os semifinalistas. Enfim, jogos decisivos, o Aruco está melhorando, o técnico Rafael Andrade pôde repetir a formação titular, e a gente sabe, no âmbito do futebol, quando isso acontece, quando uma comissão técnica tem condição de repetir uma formação titular, significa que não está tendo problemas com lesões, não está tendo problemas com suspensões, e ele treinador, ela, comissão técnica, podem desenvolver uma estratégia para tirar um aproveitamento melhor. O técnico Rafael Andrade até tem à disposição o Lucas Lourenço, que voltou de contusão e chegou a ser acionado na partida em Cornélio Procópio, mas não está titular, está brigando pela condição de titular. O mesmo acontece com Adãozinho, o último contratado, que é um reforço interessante ali para o setor de criação e que está disponível e talvez até possa jogar contra o Verê nesta quarta-feira, o que vai dar uma qualificação técnica maior para o time maringaense. Enfim, estas são
as observações em torno desta segunda divisão do Campeonato Paranaense. E ainda sobre os paranaenses, até a Série B do Campeonato Brasileiro, que chama a atenção mais de perto da torcida maringaense, em função de que alguns jogadores que pertencem ao Maringá Futebol Clube, nós já estamos mudando de camisa, estamos partindo para o tricolor, estão defendendo outras agremiações. É o caso do Matheus Bianchi, que joga pela Chapecoense, não se deu bem o Matheus Bianchi com a sua Chapecoense, acabou perdendo em casa para o Cruzeiro. O Operário de Ponta Grossa, que também tem jogadores maringaenses, inclusive um deles titular, que é o caso do Felipe Saraiva, também não se deu bem nesta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, e o Londrina, que apenas empatou em casa usando o Mirandinha. O Mirandinha, que foi destaque do Maringá Futebol Clube no Campeonato Paranaense, está emprestado. Esses jogadores todos que eu estou citando estão emprestados pelo Maringá Futebol Clube para essas agremiações. E no caso do Mirandinha, emprestado por Londrina, nas rodadas anteriores não teve a condição de titular, foi acionado nesse jogo contra o Vila Nova, empate 2-2, entrou na segunda etapa e até deu a contribuição para o gol que levou Londrina à igualdade. Enfim, são estas as informações relativas a jogadores ligados ao Maringá. E tem também o técnico, né, o Jorge Castilho, que está servindo o Ipatinga no Campeonato Mineiro do módulo 2, que corresponde à segunda divisão do Campeonato das Alterosas. Ele defende o Ipatinga, está lá com um contrato até o final da competição, já com um compromisso pré-acertado de retornar para a montagem do Maringá Futebol Clube, visando a temporada de 2023. E lá no Ipatinga, o Jorge Castilho está se dando bem. Venceu a primeira partida e na rodada do início da segunda-feira jogou contra o Nacional de Muriaé, fora de casa, acabou empatando, está, portanto, liderando na classificação. O Jorge Castilho comandando aí o time do Ipatinga no Campeonato Mineiro. Portanto, estas as informações básicas sobre as agremiações que nos representam. Quarta-feira, expectativa da diretoria do Aruco é de que um número maior de torcedores esteja presente no estádio regional Willie Davids para acompanhar a partida, para estimular o time maringaense neste jogo importante, nesta sequência de 2 jogos que são importantes para praticamente definir a situação da equipe maringaense. Falar em público, essa segunda divisão tem públicos pequenos, né? Em Cornélio Procópio, me parece que menos de 300 pessoas pagaram ingresso para ver o jogo. Você pode dizer, olha, mas público medíocre, como é que uma diretoria vai manter um time de futebol profissional com esta pequena presença de público? Mesmo no caso do Willie Davids, das partidas que o Aruco realizou, não foi grande o público. Chegou na rodada anterior, se aproximar de 500. Público pequeno, ainda falta a empolgação do torcedor, mas público pequeno mesmo tem o Londrina disputando a Série B do Campeonato Brasileiro, que é a subelite do futebol nacional. Jogou contra o Vila Nova com 500 e poucos torcedores. Isso é desestimulante. Imaginem vocês, Maringá com um time na segunda divisão, disputando vaga para a primeira divisão nacional, o número de torcedores que não afluiriam ao estádio regional de Deus, por conta de que está aprovado que em Maringá se gosta muito de futebol, tanto que no Campeonato Paranaense desta temporada, o terceiro maior público entre todas as agremiações que participaram da competição foi do Maringá Futebol Clube, perdendo apenas para a dupla atletiva que tem seus estádios, a Arena da Baixada, no caso do Atlético, e o Couto Pereira, no caso do Curitiba, com capacidade para 40 mil pessoas, enquanto que o Regional Willie Davids, até por conta das limitações que a vigilância de segurança exige, só pôde acomodar até 10 mil pessoas. Mas enfim, essa a questão do público, e torcendo para que um público bom esteja na quarta-feira para acompanhar, e também no domingo, nessas 2 partidas do Aruco, no sentido de passar a empolgação da qual os jogadores precisam para consolidar essa classificação à fase seguinte do campeonato. Obrigado pela atenção de todos vocês, e a gente volta com atualizações de coisas da nossa aldeia aqui no nosso